Vamos nos preparar para esse encontro com o Pai. Fechar os olhos um pouquinho nessa preparação, buscando nos interiorizar, encontrando o Deus dentro de cada um de nós, sempre presente. Nós que ficamos ausentes, mas Ele sempre está em nós, em todos os momentos. Somos nós que nos afastamos. Então vamos, nesse momento aqui reunidos, momento importante da Ordem Franciscana, leitura orante da Bíblia, vamos procurar ficar mais perto dele, buscando ouvi-lo e entendê-lo nessa noite. Para isso vamos nos aquietar. Então, em silêncio, vamos colocar perante ele com muita humildade, simplicidade, nos fazendo sempre pequenos, que é o nosso lugar, perto da grandeza do nosso Pai. E buscando seguir, como nós estamos buscando desde o começo da nossa fraternidade, o caminho do desapego. É o esvaziar-se, não necessitar das coisas desse mundo para ser feliz. É colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, na nossa existência. Isso é muito importante, Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então se esvaziem completamente e convide Ele a entrar, a fazer essa morada definitiva em cada um de nós. Converse com Ele, coloque as suas intenções, peça que Ele venha animar a todos nós nessa noite, aumentar um pouquinho mais a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender melhor o que Ele deseja transmitir para nós. Peçam a paz, peçam a saúde para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade. Em especial vamos rezar pela paz no mundo, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Ó Deus, da pátria da terra, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho, Marcos 13, do 24 ao 32. Bem-vindo, Wagner. Tá no carro? Deve estar, Tô no carro, tô escutando. Tá escutando. Aí eu tô dirigindo, mas tô escutando. Então tá bom. Então vamos fechar os microfones para não ficar fazendo barulho, Depois nós vamos abrindo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder
e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente Marcos 13, do 24 ao 32. Peçam que Deus ilumine a cada um de nós. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Pronto, gente, deu para dar uma lida. Então vamos procurar aí colocar aquilo que o Espírito Santo colocou para cada um de nós, né? E
E conforme for necessitando, nós voltamos nas reflexões, né? Então, fique totalmente à vontade. Vou fazer um início, depois nós vamos aí pontuando aí, tentando esclarecer mais as dúvidas que possam surgir. Então esse texto de hoje é um texto interessante, que de uma certa forma fica difícil de ser entendido, né? Que fala de uma visão de uma coisa que vai acontecer. E esse vai acontecer não significa que vai acontecer o fim do mundo, como ele está pregando aqui, colocando aqui, né? Vai ter uma grande tribulação, né? O sol vai escurecer e a lua não brilhará mais, né? Não significa que seja coisa para um futuro assim distante, né? Porque no próprio texto Jesus coloca aqui que tudo isso vai acontecer e esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Então ele está falando aí para os discípulos, para todo aquele povo que ele está ouvindo ele, né? Que é uma coisa que ia acontecer no tempo deles, tá certo? Tudo isso que Jesus está colocando aqui. Então não é uma coisa que vai acontecer no nosso tempo, no futuro, mas aconteceu no tempo dele. Mas também, né, como a Bíblia ela é viva, ela também acontece comigo hoje, com você, no nosso tempo, né? Então essa grande tribulação que é colocada aqui são essas mudanças que nós vamos fazendo na nossa vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Vamos dizer assim que quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós entendemos a proposta de Jesus, na nossa vida há uma grande reviravolta, tá certo? É como se fosse essa grande tribulação, onde o sol se escurece, a lua não brilhará mais, as estrelas caíram do céu, ou seja, há uma grande mudança na nossa forma de viver, na nossa vida, tá certo? E é isso que ele está querendo colocar. Então nós mudaremos de comportamentos, de atitudes, de ação, né? Assim como os discípulos mudaram. Então Jesus falou assim, olha, vocês não vão morrer antes que tudo isso aconteça. Então vai acontecer na vida de cada um. E realmente aconteceu, né? Na vida de todos os discípulos, menos de João, né? Essas tribulações todas, e indo a sofrer o martírio da mesma forma que Jesus sofreu o martírio. Então eles foram encaminhados, né, encaminhar no seguimento de Jesus, né, pelos mesmos caminhos. Então se hoje eu vou seguir Jesus da forma que ele realmente viveu e os discípulos buscaram segui-los, nós também vamos cair nessa tribulação todos, né? Poderemos ser ao extremo, né? Se seguirmos Jesus ao extremo, nós alcançaremos o martírio também. Se for tão extremo, né, quanto foram os apóstolos, né? Olha que interessante. E nós vemos na vida dos santos a busca, né, desse martírio, dessa tribulação toda. Aí é o caso de São Francisco de Assis, que buscou de todas as formas, Santo Antônio e tantos outros, né? Mas não foi permitido a eles, né, esse martírio final. Eles tinham uma outra missão para se cumprir, né? Então, queridos irmãos, como é que nós estamos vendo hoje tudo isso acontecer na nossa vida, né? Como o próprio Jesus fala, nós conhecemos a mudança do tempo, a mudança de um ciclo para o outro, né? A mudança das estações, nós conhecemos tudo isso através daquilo que nós visualizamos, né, na natureza. Nós conseguimos entender as mudanças que estão acontecendo. E na nossa vida, também aí é a pergunta que Jesus faz, né? No nosso dia a dia, nós estamos vendo essas mudanças acontecer na nossa vida, no nosso dia a dia? Olha como que Jesus ele busca falar a mesma coisa de formas diferentes, né? Então, tudo isso
que ele está ensinando está fazendo efeito em nós, nós estamos dando testemunho de tudo isso que ele ensinou, tá certo? Ficou um pouco mais claro para vocês prosseguirem aí? Então vamos lá, o que vocês têm a dizer? Quem pode continuar? Abra o microfone e falem. O Nelson começa hoje. Olha só, Nelson. Jogou a bola para você. O mais difícil, nossa, tá bem difícil. Ele tá parecendo Apocalipse, né? Esse evangelho não é fácil, né? Parece Apocalipse, né? De São João, que é fim do mundo, Isso. vai acabar o mundo, vai escurecer. Mas é linguagem figurada, né? Para chamar a atenção das pessoas, né? Mas todo mundo comenta que as coisas estão acontecendo, as guerras, né? Que Cristo está para voltar, está chegando perto da hora, né? Mas a gente não sabe, até ele fala no final que nem os anjos, nem ele sabe, nem o filho, né? Só o pai que sabe a hora, né? E se a gente não vê isso na nossa vida, no dia que nós morrermos, a gente vai ver, né? Que a chegada de Cristo, né? Para a gente rever Cristo, né? Mas o evangelho é bem difícil, não tem muito para comentar, não. Vou deixar para o Wagner. Muito bem, Nelson. Quem mais? Você não quer falar, Ilza? Eu sinto assim um pouco, vamos ver, né, trazendo um pouco para minha vida, né? A gente tem dias que a gente tá bem assim, confuso, vamos dizer assim, né? Com a tribulação, com coisas que você acha que não vai dar conta, acho que as coisas estão dando errado, né? A gente começa, tem dia que a gente está assim, né? Mas eu aprendi muito a me pegar na oração, sabe? E a partir do momento que você ora, que você reza, que você pede, as coisas mudam, né? Muda completamente. Então eu acredito que a gente precisa rezar e rezar muito. A oração é o nosso é a nossa orientação, é o nosso caminho, é a oração. A gente vê essas barbaridades, essas guerras, tudo isso que está acontecendo, mas é um povo que, gente do céu, a gente vê que é um povo que não tem Deus mesmo no coração, né? Aquelas lideranças, né? E mesmo no Brasil, quanta coisa a gente está vendo errada. Então, não é Deus que tem culpa, de jeito nenhum, ele criou tudo perfeito. Então é o ser humano que está fazendo tudo errado, mas está faltando muita oração no povo. É isso que eu sinto, que a gente precisaria rezar mais. A gente reza pouco. Então eu sinto um pouco isso, Luizinho. Eu acho que a gente precisaria... Deus deu tudo perfeito para nós, tudo. Então é nós que temos que aprender a conservar o que ele deu para nós. É um pouquinho isso. Tá ótimo, muito bom. Que mais? Rosa, quer falar, Rosa? Não? Conceição? Então, sim, esse evangelho já é bastante conhecido, né? Como foi falado aí, dá uma visão de Apocalipse, né? Assim, mas Jesus está nos dando um alerta aí nesse evangelho, né? Que a gente tem que estar preparado, né? A gente não tem que deixar as coisas para depois, as coisas de Deus para depois. Nós temos que procurar Deus hoje, colocar Deus nas nossas vidas, como a Ilza falou. E como que a gente faz isso? Estando em oração. O próprio Jesus deu muitos exemplos para nós, né? Nas dificuldades difíceis, né? Como ele era homem também, era fraco também, sentiu na pele, né? As dores desse mundo, né? Ele precisava de oração. Ele, que era filho de Deus, estava sempre em sintonia, de madrugada, fazendo noite de orações, né? Para se orientar
para poder fazer a vontade do nosso Pai. Agora imagine nós, com toda a nossa fraqueza, né? Nós precisamos muito mais ainda de oração do que Jesus precisava, né? Nós temos que procurar colocar mais oração nas nossas vidas, né? Para a gente conseguir discernir com a vontade de Deus, o que é que Ele espera de nós, estarmos preparados, porque a gente nunca vai saber, a gente não sabe nem, como o próprio Jesus falou, só Deus sabe a hora de cada um, a gente não sabe a nossa hora, a gente não sabe se a gente vai amanhã, se a gente vai hoje, se vai ficar muito tempo aqui ainda, né? Então nós temos que estar preparados hoje, procurar fazer o possível para nos preparar hoje, né? O futuro a Deus pertence, a gente não sabe, né? É uma alerta que Ele está nos dando aí nesse Evangelho, para a gente se preparar. É isso. Muito bem, Conceição. Quem mais quer falar? Eurico quer falar? Wagner? Pode falar, Eurico. Pode falar. Essa parte tem um final e fala: esta geração não passará antes de todas essas coisas aconteceram. Mas tipo, eu fiquei um pouco na dúvida disso, porque não tem muito o que comentar, não. Então, Lico, vamos tentar colocar de novo aqui. Ele está falando para os seus discípulos. Essa grande tribulação é as dificuldades que ele vai passar sendo discípulo de Jesus, certo? E eles vão ter que assumir Jesus na vida deles. É esse o sentido, né? Então eles vão ter que dar testemunho de Cristo durante toda a sua vida. E quem dá essa testemunha de Cristo passa pelas tribulações e vai seguir o mesmo caminho de Jesus, que é o martírio. Tá certo? É isso que ele está querendo colocar para nós aí. Então essa geração não passará, ele está falando que os discípulos vão ver acontecer tudo isso na vida deles. Então a dificuldade da evangelização, a perseguição, né? E realmente eles passaram por tudo isso, né, durante a vida deles, né? Então a vinda de Cristo podemos colocar em dois pontos, né? O primeiro, ao meu ver, o mais importante, é o Cristo nascendo em nós. Então é esse retorno de Cristo em nós. Então cada um dos discípulos se tornaram Cristo, Cristo nasceu neles. É esse retorno de Cristo nas pessoas, né? E hoje é a mesma coisa, né? É o retorno de Cristo em nós, que as pessoas possam ver Jesus em cada um de nós. É o sentido da nossa existência, é o sentido da nossa vida, é por isso que nós estamos aqui nesse mundo, para se aproximar de Jesus ao ponto de ser Jesus. Tá certo, Lico? Deu para entender? Entendi. Tá? Agora é claro que tem a segunda vinda de Jesus, que não cabe a nós, né, estipular, como Jesus falou, quando será a vinda, né, definitiva de Jesus. Só Deus sabe, nem Ele sabe, né? Só Deus sabe. Não cabe a nós ficar esperando, né? O mais importante é fazer com que Jesus nasça em nós. Tá bom? Wagner, dá para você falar? Não chegou ainda? Tô chegando ainda. Ah, então tá bom. Você quer comentar ou deixa para depois? Eu posso das minhas palavras do Eurico hoje. Ah, do Eurico, então tá bom. O Marcelo entrou depois. Você conseguiu ler o Evangelho? O Marcelo quer comentar um pouco? Esse Evangelho é muito marcante, né? Somente agora que a gente está quase no final, né, do ano litúrgico, e sempre é usado nessas expressões, né, apocalípticas. Tem que ser bem interpretado, né, porque
se for levar o pé da letra, a gente corre o risco de cair no fundamentalismo, né? E o propósito da palavra de Deus não é essa, né? Não é levar as coisas a ferro e fogo, né? A gente tem que entender cada palavra, né? E de orientação, né? Por Espírito Santo. E gostei muito desse final aqui, né? Ele fala que a céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então a palavra de Deus é eterna. Cabe a nós colocar ela em prática, né? Estar sempre preparado, né? Como a Conceição falou, né? A gente não sabe, né, no dia que a gente vai. A gente tem que estar preparado para esse dia, né? Então o padre lá, quando foi na celebração lá do dia de finados, ele falou que a única certeza, né, que a gente tem nessa vida é esse dia, né? Esse dia vai chegar. E é bom a gente estar preparado, né? A gente estar em paz, estar em paz com o mundo, consigo mesmo, né? Então, essa tribulação é inerente, né, de quem segue Jesus. Jesus, ele deixa muito claro, né? Quem quer seguir ele tem muita coisa boa, né? E é um caminho do bem, né? Vai ter as perseguições também, né? E a gente tem um exemplo, né, maravilhoso de São Francisco, né? Quando ele nos fala da perfeita alegria, né? Perfeita alegria para mim é espetacular, né? Você tá com o coração tão pacificado, tão cheio de Deus, que nada perturba a pessoa, né? Isso aí pra mim é o desprendimento total, né? Do eu, né? Do ego, né? Então, cabe a nós trilhar esse caminho aí também, que Jesus está propondo, né? Muito bem, Marcelo. Alguém mais queira comentar? Fique à vontade. Wagner, dá para falar agora? Você chegou? Wagner? Agora eu cheguei, cara. Quer falar um pouquinho? Cheguei, tá me ouvindo? Sim, tá perfeito. Fala um pouquinho para nós aí. Vamos ver o que eu entendi aqui. Igual o irmão falou, tá meio difícil da gente. Então, peraí. A leitura de hoje tá meio difícil de entender mesmo, né? Vamos ver se eu conseguir entender aqui. Tem uma palavra aqui que fala que, né, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O que eu pude entender assim dessa palavrinha aqui nesse evangelho de hoje, né,
que eu pude entender é que as coisas deste mundo, tudo passa, tudo vai passar. Às vezes a gente fica apegado também a muitas coisas no mundo, né? A dinheiro, status, fama, a gente querer ser o melhor sempre, seja no nosso trabalho, em qualquer lugar. Às vezes a gente tem experiências, a gente não quer passar a experiência para o outro, porque a gente fica com medo do outro pegar ou o cargo, ou as coisas nossa. Né? Mas Deus vem mostrar para a gente que esses apegos são passageiros. Daqui a pouco a gente está nesse mundo e depois a gente, ou hoje ou amanhã, a gente já está em outro lugar. É interessante que ontem um amigo meu perdeu, uns 3 meses atrás, ele perdeu o filho dele, né? Um acidente de moto. E eu conversando com ele, é interessante assim que ele falando, né, que ele chega em casa e vê lá no guarda-roupa do quarto do menino dele, né? Ele chega lá e vê as roupas do menino dele e ele falando pra mim assim, Wagner, é interessante, né? Esses dias eu estava com meu filho, hoje eu já não estou mais. E você vê que ele partiu e deixou tudo aqui, ó. Deixou as roupas, deixou o celular, deixou tudo que era dele, tênis. Eu chego lá, vejo tudo dele, e ele deixou tudo e ele voltou, né, porque ele também é bem religioso, ele voltou para o Pai sem nada. É mais ou menos aqui esse evangelho, né? Tudo passará, né? Menos as palavras de Deus. Então eu pude entender assim que nós temos que se apegar bem nas palavras de Deus, né, no evangelho, e tentar colocar em prática o máximo possível que a gente possa, né, mesmo com a nossa pequenez, a nossa ignorância que nós temos, tentar o máximo possível, tentar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente sabe, e tentar passar o máximo possível para as outras pessoas, né? Porque tudo passará, né? Menos a palavra de Deus que ele fala aqui, né? É isso que eu pude entender um pouquinho desse evangelho de hoje. Muito bem, Wagner. Muito bom. Então... Eu gostei... desculpa, Luizinho. Pode falar. Eu gostei muito do que você falou, o que você me trouxe, assim, o ser humano, a gente deveria pensar mais que nada é nosso no mundo, né? A terra não é nossa, a água não é nossa, o ar não é nosso, é tudo de Deus, né? Ele foi o Criador. E hoje se briga por causa de terras, né? De poder, de... Gente, que coisa absurda, né? Por isso que a gente está no mundo que estamos hoje. Brigando com uma coisa que não é nossa, não é? É nossa para sobrevivência nossa, mas nós não somos dono de nada. Isso que é muito bonito. Se a gente começar a pensar bem mesmo, Deus nos deu, Ele deixou alimento, deixou ar, deixou água, né? Não precisaria ser essa loucura que é hoje, né? Que essa loucura de briga por água, por terra, né? Cada um teria o seu, não é verdade? Então o ser humano precisa voltar a pensar melhor, a entender o que nós estamos fazendo nessa terra, não é? Eu acho que nada é nosso, nada é nosso. É nosso para a nossa sobrevivência, mas não donos. Nós não somos donos de nada, né? Então, você me trouxe um alerta. Eu acho muito importante. É isso daí. Muito bem, uma coisa vai puxando outra. Aí você vê que ele fala aqui também, no começo também do Evangelho, né, que haverá grande tribulação, as estruturas serão abaladas. Aí que eu pude entender também um pouquinho, igual você falou, né, que eu pude entender nesse mundo de hoje, né, a correria, o desespero das pessoas, né, para lá, para cá, né, em busca de trabalho, em busca disso, em busca daquilo. O tempo acaba passando e a gente não acaba percebendo, e as estruturas serão abaladas. Quando eu vejo assim que é na minha estrutura, né? Será que eu estou me abalando com as coisas que estão acontecendo no mundo hoje? É como se fosse estruturas abaladas. Quando Jesus vem até nós e nos traz um novo modelo de vida, né? Traz paz. Então isso que eu pude entender também, é que Jesus fazer estruturas abaladas, como
quando Jesus vem e nos abala e nos faz a gente mudar totalmente de um modo de vida diferente, né? É isso aí. Muito bem, velho. É isso mesmo. Muito bem! Que legal. Então, gente, nós estamos aqui nesse mundo, nós somos peregrinos, estamos de passagem, né? Nós não somos cidadãos daqui, nós somos exilados. Olha que interessante, já pensaram isso? É tudo isso que vocês falaram agora, nós somos exilados, nesse mundo aqui não nos pertence, não é nosso, não é a nossa casa. A nossa casa é lá junto do Pai, né? Lá é a nossa verdadeira casa. Nós somos enviados aqui numa missão, assim como Jesus foi, todos nós temos essa missão, né? A missão nossa é de aprender e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, dar testemunho, né? Procurar fazer aquilo que Jesus fez, senão a vida fica totalmente sem sentido. Então nós vemos aí, como a Ilza falou, o Wagner, hoje o mundo aí está caminhando por lado errado, com tantas guerras, correrias atrás do poder, do ter, do saber, né? Tantas posses que as pessoas querem ter e nada, como vocês disseram, nada é nosso, né? Fica tudo aí, não tem posse de nada, né? Então a vida passa rápido, é passageira, e num minuto nós vamos embora e todas essas brigas, essas correrias ficam aí. Então dá risada, né, Wagner? Por um negócio que ele devia até chorar, né? Porque é tanta bobagem do ser humano, né? Você vê as pessoas fazendo tanta coisa errada por nada. Total ignorância das coisas de Deus, né? E cabe a nós, então, que estamos procurando entender um pouquinho melhor, ser diferente, viu, gente? Não podemos cair na mesma malha, né, que todo mundo cai, tá certo? Não podemos cair nessas ciladas que o mundo proporciona aí. Então manter a paz no nosso dia a dia, manter a tranquilidade, a paciência, a mansidão, né? Essa vontade contínua de servir, afastar de nós o querer ser servido, tá certo? Ou esperar algo das pessoas, algo em troca, nada disso deve fazer parte da nossa vida, né? Para que assim nós possamos realmente viver aquilo que Jesus ensinou, tá certo? É isso que ele espera de cada um de nós. Olha que bonito, né? Esse evangelho eu acho muito lindo, viu? Gosto muito. Vamos lá, podemos encerrar? Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Fique à vontade. Então abram os microfones agora. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos ensinou essa noite, através da fala de cada um de vocês, né? É muito importante a fala de todos, viu? Ninguém é melhor que ninguém, então todos devemos dar muita atenção na palavra de todos, que é Ele que está se manifestando através de cada um de nós. Com isso nós não fizemos nada, Ele fez tudo. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina.
Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Então pense em alguém que esteja nesse momento necessitando dessa bênção do Pai, né? Alguém que nós conhecemos, talvez que esteja aí preso nas drogas, nos vícios, nas coisas do mundo, né? Que Deus possa tocar essas pessoas e libertá-los dessa escravidão do mundo. Rezemos por aqueles que estão doentes, acamados, que nós conhecemos. Que Deus possa abençoá-los nesse momento, curá-los de suas enfermidades. Também peçamos a bênção por aqueles que já partiram, principalmente os nossos irmãos da fraternidade, nossos familiares, as pessoas queridas que nós conhecemos, né? Que possam ser abençoados nesse momento, que sintam a bênção de Deus. Vamos pedir a bênção de Deus, né? É bom sempre pedir pela intercessão da mãe, a nossa mãe querida, né? Aquela que passa na frente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.